Olá, hoje no mundo político a extrema-direita no Brasil e no sul global. Quais as diferenças e paralelos possíveis em relação aos movimentos de extrema-direita no norte global? O que explica a atuação eficaz nas redes sociais e o que esperar do desempenho como oposição a governos democráticos? Eu converso com Tatiana Vargas Maia, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tatiana, muito bem-vinda ao Mundo Político, um prazer recebê-la. Muito obrigada, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Tatiana, você e Rosana Pinheiro Machado estão preparando aí um livro, que abordará uma visão da extrema-direita no Brasil e no sul global a partir das suas peculiaridades sociopolíticas. Quais as premissas que essa obra pretende trazer ao debate público? Bom, a nossa principal intuição na organização do livro, que é um volume de artigos editados por publicados, escritos por autores do Sul Global, autores e autoras do Sul Global, e editados por mim e pela professora Rosana Machado, é trazer uma discussão para a tela de que nós temos algumas diferenças fundamentais que marcam a reemergência de uma extrema-direita no Sul Global, em comparação com o Norte Global. Todavia, desde 2018, principalmente, nós percebemos que muito do discurso, não apenas acadêmico, mas político, ele tem se focado nas análises que partem dos pressupostos da emergência da extrema-direita no Norte Global e generalizam esses pressupostos, então, para interpretar fenômenos em países como o Brasil, a África do Sul, as Filipinas e por aí vai. A nossa proposta com o livro é justamente pensar quais são as diferenças desses fenômenos e como é que nós podemos ter uma interpretação e uma análise um pouco com mais nuance, um pouco mais detalhada a respeito das particularidades que marcam a nossa experiência nesse período. Claro, isso não significa dizer que não existem questões que são compartilhadas. Nós temos sempre 2016, o ano de 2016, como um marco muito importante, seja com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, seja com o Brexit, e algumas questões sistêmicas que, inclusive, incentivam, digamos assim, essa globalização de uma extrema-direita radical. Mas a nossa premissa é justamente mostrar que nós precisamos olhar para esses fenômenos que estão acontecendo também nos países do sul global com lentes um pouco mais específicas e que nos permitirão ter uma interpretação um pouco melhor e mais adequada desses processos. Então, heranças de regimes autoritários são um dos elementos principais para entender como os países do sul global experienciam a extrema-direita? Sim, sem dúvida. No livro, nós provocamos os nossos autores a pensar a partir de pelo menos 4 ou 5 grandes, digamos assim, linhas de acesso que diferenciariam o fenômeno da emergência da extrema-direita a partir de 2016, principalmente no sul global, daquela do norte global. A narrativa que nós encontramos na literatura a respeito da emergência da extrema-direita no norte global sempre vai pensar a partir da crise de 2008 e como essa crise impacta definitivamente as condições materiais da vida de cidadãos no norte global, que começam e desencadeiam umas dinâmicas não apenas de recessão, mas de perda relativa de conforto econômico. E que essa perda relativa coloca essas pessoas, então, numa situação de insegurança que as deixa, digamos assim, receptivas para uma série de desenvolvimentos autocráticos. Só que quando a gente pensa na experiência de países do sul global, como é o caso do Brasil ou da Índia, por exemplo, nós vemos que essa explicação ela não é necessariamente muito bem fundamentada. Em primeiro lugar, como você já apontou, porque nós temos uma experiência, digamos assim, do que nós chamamos de uma persistência de tendências autoritárias e antidemocráticas. São países que passaram por processos de redemocratização muito recentemente e que muitas vezes ainda sofrem, digamos assim, com resquícios de passados e de instituições ditatoriais e autoritárias. Mas, para além disso, ainda que a crise de 2008 nos afete de maneira global, ela tem especificidades na forma como ela se manifesta nesses países que são diferentes daquelas que nós observamos no norte global, como no caso dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental. Isso significa, em grande medida, que nós temos que pensar o que significa empobrecimento no sul global e como ele impacta as nossas dinâmicas políticas. Aqui, uma das chaves de leitura é a chave da precariedade, certo? E como nós podemos ver uma precarização cada vez maior, não apenas de relações de trabalho, mas de relações comunitárias de maneira geral,
que acabam emprestando uma abertura para esses discursos mais autoritários que muitas vezes prometiam uma resposta muito rápida para crises que são profundas. A gente já mencionou a questão, digamos assim, da herança de elementos autoritários e de como nós podemos pensar a nossa experiência econômica a partir de 2008, mas nós também enfatizamos dimensões ideológicas. Por exemplo, muitos dos autores que pensam a extrema-direita no norte global vão ressaltar a dimensão de um sentimento nacionalista muito exacerbado. É claro que nós observamos isso aqui também no sul global, mas a orientação desse sentimento nacionalista ela parece ser diferenciada. Enquanto muitas vezes, como a gente pode pensar no caso dos Estados Unidos, esse nacionalismo ele é orientado para a reconstituição da ideia de uma nação que foi poderosa e está sofrendo uma perda relativa, comparativamente com seus pares internacionais. Muitas vezes, e esse é o caso do Brasil, o nosso nacionalismo ele é orientado menos para uma dimensão de um status internacional e mais para a constituição e efetivação de uma dimensão nacional a partir da identificação de inimigos internos. Então, nós percebemos uma dinâmica digamos assim, a eleição de alvos muito claros dentro do panorama nacional de quem são aquelas pessoas ou grupos de cidadãos que estão trabalhando contra um projeto de reabilitação a uma glória nacional passada. E foi com essa retórica, né, que a extrema-direita chega ao poder no país em 2018. Hoje, o conservadorismo brasileiro, é possível dizer que ele é multifacetado? Eu acredito que sim. Me parece que uma das chaves de leitura mais interessantes para nós entendermos o conservadorismo brasileiro contemporâneo é perceber como ele é heterogêneo. É claro que a gente pode pensar em traços gerais que unem todos esses grupos e todas essas pessoas que se identificam então como conservadores, mas me parece que nós temos uma pluralidade muito grande em termos, inclusive, de compreensões do que significa ser conservador no Brasil contemporâneo. E eu acho que isso também nos ajuda a entender um pouco da nossa confusão em lidar com pessoas e grupos que se caracterizam como sendo conservadores contemporaneamente. Esse panorama, ele me parece, esse guarda-chuva, na verdade, ele me parece ser tão grande que ele abarca setores mais reacionários, com retóricas religiosas muito fortes e se colocando contra elementos que nós entendemos como bastante contemporâneos na sociedade brasileira e que estão vinculados, sobretudo, à inclusão cada vez mais ampla de grupos minoritários. Então, aqui eu estou pensando nos grupos LGBTQIA+, nas populações indígenas, no movimento negro, e a gente pode pensar em diversos outros grupos que, pelo menos desde o final do século XX no Brasil, têm questionado o status quo, e inclusive dimensões da efetivação da nossa cidadania. E muitos dos grupos reacionários estão lutando contra isso. Até grupos, digamos assim, que muitas vezes parecem produzir uma confusão no público quando a gente pensa neles ou identifica eles como reacionários ou conservadores, que são justamente setores empresariais que esposam uma ideologia economicamente liberal, mas que muitas vezes, por uma conveniência política, acabam apoiando movimentos que têm produtos e planos bastante conservadores para o país. Consideradas todas essas nuances, né, elas também se manifestam no grau efetivo de conexão entre as direitas radicais ao redor do mundo? Existe, de fato, uma unidade das direitas, como, por exemplo, disse Steve Bannon em uma entrevista recente à Folha de São Paulo? Eu gosto muito que você traz o exemplo do Steve Bannon, porque esse é o grande projeto desse ideólogo. Não é verdade? O Steve Bannon, inclusive, havia proposto, agora não me engano se 2021 ou 2022, um instituto populista global com, digamos assim, o intuito e o objetivo de unir todas essas direitas globais. Me parece que essa união, pelo menos da forma como ela está anunciada, ela se coloca mais em fatores discursivos e enquanto objetivos, enquanto um horizonte político, do que uma realidade. Eu acho que as direitas elas são bastante homogêneas e muitas vezes elas estão, sobretudo em países periféricos, como é o caso do Brasil, respondendo a questões locais e regionais.
Talvez as direitas nos Estados Unidos estejam pensando em questões mais globais, mas isso também pode ser explicado a partir, digamos assim, do contexto no qual elas estão agindo. Os Estados Unidos é definitivamente uma das potências mundiais contemporâneas. Logo, isso dá uma projeção maior para os grupos políticos desse país, uma projeção maior global, quero dizer, em termos internacionais. Mas o que eu acho que nós não podemos ignorar é que realmente, ainda que elas não sejam homogêneas, ou que exista, digamos assim, de fato, esse grande grupo consolidado, é que a comunicação entre elas parece ser bastante intensa e um intercâmbio bastante interessante, sobretudo de estratégias de ação. E eu acho que isso é o mais preocupante e talvez seja o mais interessante, digamos assim, de analisar desse fenômeno, que é pensar justamente como estratégias comuns se desempenham ou se desenvolvem em contextos políticos, sociais e econômicos diferentes. Aí eu sempre fico pensando na questão das redes sociais, de como elas são utilizadas amplamente por todos esses movimentos em diferentes contextos geográficos e políticos para resultados diferentes. Então, redes sociais, uma pesquisa recente da Quest, né, mostra que 9 dos 10 deputados e 10 dos 10 senadores mais influentes das redes sociais no Brasil são de oposição, né, vinculados à direita. O que explica essa pujança, né, nesses ambientes desse nicho ideológico e se a esquerda terá aí que obrigatoriamente se reinventar para conseguir fazer frente a esse movimento? Eu acho que essa é uma das linhas de, digamos assim, de investigação que são mais interessantes contemporaneamente, porque a gente percebe que, de fato, desde a eleição de 2016 nos Estados Unidos, as redes sociais se tornaram um foco essencial para a gente entender a mobilização de eleitoras e de eleitores, e para além da mobilização para o voto especificamente, que é o que nos interessa mais no pleito, uma mobilização de discursos e de tendências para movimentos políticos. E muito do que nós temos observado, e eu acho que justamente essa pesquisa da Quest que tu traz agora, com esses dados, talvez seja evidência disso, é talvez um talento bastante grande de políticos de direita e de extrema direita em mobilizar essas tecnologias para o seu próprio benefício, o que talvez às vezes nos parece que a esquerda não consegue fazer também. Eu acho que tem uma série de questões envolvidas aí que extrapolam um pouco, digamos assim, uma compreensão estrita de competência, certo? No sentido de, a direita sabe usar as redes sociais e a esquerda não sabe. Eu acho que muitas vezes nós esquecemos de pensar em termos de financiamento e de recursos que estão empregados para mobilizar essas redes sociais. Quando a gente pensa no caso do uso de bots, por exemplo, sobretudo no Twitter, mas também em redes como o Instagram, o volume de recursos financeiros que são necessários para mobilizar essa estrutura de respostas automatizadas, que geram uma impressão e que geram efetivamente, digamos assim, dados de engajamento, é bastante dispar. A direita mobiliza mais recursos para isso. E eu acho que é, digamos assim, um elemento, um indicador interessante para nós entendermos o que está acontecendo exatamente. Tanto que boa parte de estratégias bem-sucedidas por parte de movimentos de centro e movimentos de direita, de esquerda, perdão, é tentar neutralizar a atuação, seja desses bots ou dessas grandes figuras. Então, a gente acompanhou desde 2018, 2019, pelo menos, a expulsão de muitas dessas figuras, incluindo o próprio Donald Trump, de redes sociais como o Twitter, justamente, digamos assim, numa tentativa de desmobilizar uma estratégia que se percebeu que era muito bem financiada e muito forte. Tatiana, e você enxerga que há relação entre índices de popularidade em redes sociais e a própria dinâmica desses ambientes com o aumento do discurso de ódio no debate público? Isso escapa um pouco da minha especialidade, porque eu tendo a entender a discussão sobre as dinâmicas de rede social como sendo uma discussão bastante específica, com conteúdo técnico que eu realmente não domino. Mas lendo alguns colegas que pesquisam sobre isso, me parece que todos eles parecem apontar para uma característica das redes sociais, que é discursos que nós geralmente caracterizamos como discursos um pouco mais raivosos ou odiosos. Eu não quero caracterizar como discurso de ódio necessariamente, porque essa é uma outra categoria analítica. Eles são discursos que geram um engajamento maior.
E eu acho que, em alguma medida, todos nós que estamos em redes sociais experimentamos essa dinâmica ao perceber que brigas elas geram um engajamento maior, discussões e debates elas geram um engajamento maior do que outros tipos de interação. Nesse sentido, eu acho que tem uma estratégia interessante, que é essa estratégia do confronto, e que, curiosamente, é uma estratégia que ela extrapola um pouco as redes sociais, e muitas vezes, durante a campanha eleitoral, nós vemos políticos da extrema-direita tentando reproduzir ela em outros meios, como, por exemplo, os debates. Então, me parece que sim, que nós temos um elemento, digamos assim, de um comportamento ou de atitudes específicas com relação ao tipo de comunicação que é feito em redes sociais, que se mostrou bem sucedida e que está sendo muito utilizada e reproduzida desde então. Internacionalmente, é possível dizer que há um ressurgimento do fascismo estimulado em ambientes virtuais? Sim, eu acho que já está bastante passivo isso na discussão, que a gente enxerga o que alguns chamam de um neofascismo, outros o ressurgimento de movimentos fascistas no século XXI, vinculado bastante aos ambientes virtuais. E um outro elemento que aparece bastante na discussão e na análise, que eu acho que é importante a gente destacar, é que, se nós pensamos essa onda de uma extrema-direita global emergindo sobretudo a partir de 2016, nós temos 2008 como um marco importante, 2016 é um momento onde tudo isso fica muito claro. Logo, 4 anos depois de 2016, o que em termos políticos é curto para amadurecimento de tendências, é um período curto para amadurecimento de tendências, nós tivemos a pandemia, onde boa parte da população ficou em casa por muito tempo e nós ficamos nos comunicando majoritariamente por redes sociais. Então, a gente tem uma intensificação desse processo nos últimos 3 anos, que eu acho que é bastante relevante para a gente entender, inclusive, a persistência desses movimentos. Voltando a falar especificamente, né, da extrema-direita brasileira, o que esperar agora da atuação desse espectro como oposição e não mais como governo, né, após uma disputa política que foi bastante acirrada em 2022? Essa é uma excelente pergunta. E eu fico sempre muito triste de ser pessimista quando eu vou respondê-la, porque, por mais que eu acho que muitos de nós ficamos, digamos assim, bastante satisfeitos com o resultado das últimas eleições, sobretudo, e não apenas, eu não falo apenas das eleições do Executivo Federal, eu estou pensando em diversas manifestações, inclusive na eleição de novos deputadas e deputados que representam movimentos mais progressistas e que estão se colocando de maneira muito forte contra a extrema-direita no panorama democrático brasileiro. Eu acho que é muito afobado identificar que esse movimento foi derrotado. E o que me preocupa muitas vezes, e é o que está bastante explícito nas discussões que nós trazemos no livro, é que um pouco do sucesso de movimentos de extrema-direita é uma mobilização de massa, que nos Estados Unidos se chama de raiz, né, de grassroots, de movimentos de raiz, que parece que nós, sobretudo no centro e na esquerda brasileira, abandonamos parcialmente nos últimos anos. Esse tipo de mobilização de massa de raiz, ela tem uma permanência e uma constância maior e que extrapola vários ciclos eleitorais. Então, eu tenho uma preocupação no sentido de que, não apenas com políticos desses movimentos que foram eleitos e que agora estão atuando como oposição, mas aqueles políticos que foram derrotados e que estão mobilizando uma oposição e estão mobilizando essas pessoas, esses grupos que já estavam, digamos assim, convertidos a essa retórica da extrema-direita e que não vão ser demovidos dessa retórica tão rapidamente, porque, se nós queremos pensar, sobretudo, a partir de questões materiais que são muito reais e que afetam a vida das pessoas e que as mobilizaram para essa mudança, e nisso a pesquisa da professora Rosana é essencial para a gente entender essa mudança, porque ela acompanha muito bem essa virada dos eleitores do Lula no início do século XXI, que então viraram eleitores do Bolsonaro. Nós vamos ter que entender que são mudanças mais profundas e fundamentais na organização da sociedade brasileira e da economia brasileira,
que são necessárias para a gente conseguir realmente se mover para além desse período. Então, me parece que agora, no curto espaço de tempo, nós temos uma pressão muito grande sobre o nosso atual governo de conseguir implementar resultados que são factíveis, são mais do que factíveis, que são concretos e sensíveis às demandas e às, digamos assim, às vulnerabilidades dessas pessoas, para que a gente não possa, digamos assim, cair num outro momento que a oposição, agora essa oposição de extrema-direita, consiga mobilizar a falta de resultados como um tipo de fracasso e como um tipo de discurso que acaba vazio e que alimenta essa frustração que subsidia muitos desses sentimentos e desses apoiadores da extrema-direita. Será que é possível vislumbrar, Tatiana, divergências nos próximos anos entre uma direita mais radical e outros setores conservadores no Brasil, digamos, mais moderados, mas que também estão de olho nesse espectro da direita, da centro-direita, enfim, e que, de alguma forma, acabam tendo que dialogar também com setores mais radicais? Eu adoraria que esse fosse o caso. Eu acho que esse, inclusive, é o caminho para a gente conseguir reestabelecer algum grau de normalidade democrática no panorama político brasileiro, é reestabelecer um centro e uma direita que não dialogam e que não flertam com tendências extremistas. O problema, muitas vezes, me parece, justamente o poder de mobilização das propostas dessa extrema-direita, que, como a gente já viu nos últimos anos no Brasil, nos conseguem concretizar resultados eleitorais muito fortes. E isso é um tipo de atração, um tipo de magnetismo que, por vezes, no ciclo eleitoral, que é um ciclo curto de 4 anos, é muito difícil de resistir. Eu confesso que eu fiquei bastante satisfeita de ver alguns dos movimentos que nós acompanhamos no último ciclo eleitoral do ano passado, mas eu acho que nós chegamos muito perto de um problema grave em termos institucionais, e foi isso que mobilizou alguns dos políticos do centro e da direita a se afastarem dessa extrema-direita. Eu gostaria que esse afastamento fosse permanente e sério, no sentido de reconstrução É uma de um referência espectro. ao 8 de janeiro, né, que você está fazendo. Exatamente, um pouco mais, um espectro político um pouco mais organizado no nosso cenário, que nos conseguisse, digamos assim, afastar da extrema-direita. E é isso que me assusta, né? Quanto mais nós nos aproximamos da extrema-direita, mais fica difícil da gente negociar padrões de comportamento que nós achamos, digamos assim, politicamente saudáveis, não apenas em eleições, mas em processos institucionais e políticos regulares. Tatiana, aproveitar sua presença no mundo político para também tocar em um outro assunto, né, de política externa que dominou o noticiário nos últimos dias. Declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia, no sentido de se viabilizar a paz, foram mal recebidas, né, pelos Estados Unidos, muito criticadas também por analistas na imprensa, né, sob uma perspectiva, na visão deles, de que Lula estaria tomando partido da Rússia, né, com essas declarações. Como você vê o tom escolhido pelo governo brasileiro e os impactos que isso pode ter nos próximos meses? Eu acho que o tom da primeira declaração do presidente Lula foi um tom um tanto equivocado, inclusive porque ele diverge de uma declaração anterior da diplomacia brasileira que havia sido feita em acordo com diversas das potências europeias. E nesse sentido, eu acho que ele fragiliza, inclusive, a pretensão ou a ambição, melhor colocado, do governo brasileiro de se colocar como um mediador da questão entre a Rússia e a Ucrânia. Ele fragiliza a posição do Brasil com outras partes, e daí aqui não só a Ucrânia, mas os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, e ele acaba, digamos, imprimindo uma dubiedade para a compreensão brasileira e para a atuação brasileira nesse fenômeno que não nos é interessante. O Brasil ele tem, sobretudo durante os governos Lula anteriores, e aqui a gente pode retomar a questão do Irã, por exemplo, sempre uma tendência de se colocar como um país que consegue mediar conflitos
sobretudo entre as potências ocidentais e outros estados importantes do sistema internacional que não dialogam tão bem com essas potências. Se aproveitando um pouco da identidade internacional do Brasil, que não é de um país que é plenamente alinhado ou integrado com as potências ocidentais, mas que consegue transitar bem entre o que a gente costumava chamar de terceiro mundo e o que a gente chama agora de sul global. Digamos assim, a declaração inicial do Lula, ela complica um pouco essa possibilidade de mediação, porque ela abandona um dos princípios que a gente sempre respeita ou tenta segurar na diplomacia, que é justamente pensar em uma possível neutralidade, evitando uma parcialidade para o assunto que está sendo negociado. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Tatiana. Esperamos contar com você em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Até logo. Até. Eu conversei com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tatiana Vargas Maia. Falamos sobre as peculiaridades e os rumos da extrema-direita no Brasil e nos países do Sul global, suas interseções históricas, perspectivas de consolidação e os limites de comparações com movimentos do Norte global. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.